1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos por cada vida que pediu para que seu nome e o nome dos seus familiares fossem colocados no caderno de oração. Eu creio que cada um já está sendo visitado por ti. Vamos orar daqui a pouco, depois da tua palavra, para concretizar a mão do Senhor sobre essas vidas que estão precisando do Senhor. Eu sei, Pai, que tudo o Senhor pode e assim o Senhor fará. Eu entrego agora a minha vida ao teu altar, que eu diminua para que o Senhor cresça, para que em nome de Jesus o Espírito Santo, trazendo a tua palavra, Pai, que veio do alto, tome este lugar, porque é o teu lugar de direito. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, desde já eu agradeço hoje e sempre. Amém. Amém, minhas irmãs. Bruno Silva, paz do Senhor. Palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, diz assim: E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casas espiritual para seres sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Roberto, a paz do Senhor. Pois isso está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que vai ser pedra de tropeço. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a angular, e a pedra de tropeço e a rocha de ofensa para aqueles que não acreditam. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, que crê, tá, irmãos? Deus abençoe, viu, irmã Givanete? Aqueles que creem, aqueles que acreditam, a palavra do Senhor diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo e de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado ainda a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Irmã Márcia, a paz de Deus seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã Givanete. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela graça, obrigado pelo poder do Senhor que é nos entregue. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Que a partir de agora, Pai, a tua palavra que foi profetizada aqui vai ser compartilhada para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, minhas irmãs. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós acabamos de compartilhar aqui a palavra de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Quem puder, irmãos, lê inteiro, porque o que tem de ensinamento nessa palavra não tem como eu falar aqui. Se a gente ficar uma semana pregando só esse pedaço, tem muita coisa para ser falada. Mas o Senhor quer nesta madrugada nos falar novamente, abrir nossos olhos. Desde o primeiro dia, irmãos, Lamentações capítulo 5, não saia da tua boca misericórdia. Para quê? Para que a gente tenha sempre essa palavra que às vezes sai de qualquer jeito, mas que ela seja de dentro para fora, para que em nome de Jesus a gente alcance não só aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, mas que a gente também ore e interceda para que aquele que ainda não conhece também se achegue à família de Deus. Depois o Senhor passou as outras palavras trazendo alerta de momentos e circunstâncias que o povo de Deus passaram no passado como ensinamento para que a gente não faça, para que a gente não se desvie. E no último dia, ele traz uma palavra dizendo a todo aquele que crê, todo aquele que permanecer, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, aquele que onde Jesus é a pedra, e ele veio se tornar essa pedra, mas não foi para a maldição daqueles que creem, foi para a vitória, foi para a bênção, foi para ser colocado dentro da família de Deus.
Mas muitos que são desobedientes, que não querem ouvir a palavra do Senhor, aqueles que não querem olhar para Deus como Deus, um Deus legítimo, um Deus que tudo pode, um Deus que socorre o povo dele, foi a pedra de tropeço e ainda continua sendo. Jesus Cristo é essa pedra. Ela veio para ser a pedra principal, aquele que vai guiar um povo para aquela cidade onde nosso Pai já preparou, está esperando o dia e a hora de voltar. Onde Ele entregou o Filho dele em morte de cruz para alcançar promessas, para a gente ter livre acesso e ser chamados de filho. Foi através dessa pedra, e é através dessa pedra que nós estamos aqui. A gente fala pedra, irmãos, porque a palavra de Deus diz, mas é Jesus que o Senhor está falando aqui. E vocês veem que no versículo 5 ele fala assim, chegando também vós mesmos, como pedras que vivem, porque nós também somos pedra a partir do momento que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário as promessas, nos levou às nossas doenças, nos levou sobre ele os nossos pecados. Assim nós também, irmãos, somos um com ele. Nós somos raça eleita, somos um povo escolhido. Por quê? Mas isso é só para quem crê. Se você não crê, para vocês essas coisas não chegam. É por isso que a gente ora, irmãos, a gente pede aquele que está afastado volte para o Senhor enquanto é tempo. O irmão Idelfonso aqui está falando da esposa do irmão dele que partiu. Eu tive meu cunhado que partiu quarta-feira. Irmãos, quantas pessoas partiram de quarta-feira para cá e partiram no dia de hoje, podem partir mais tarde. Irmãos, volte enquanto é tempo, porque essa pedra que lá no passado rejeitaram, que foi Jesus, vai voltar para julgar. Ele não vai voltar como intercessor, irmãos, ele vai voltar como juiz. Então é tempo, irmão Fabiano, a paz do Senhor, da gente olhar para Cristo e crer que Ele verdadeiramente é esse Deus. É um Deus que veio, nos socorreu, nos livrou dos nossos pecados, nos fez herdar um título, irmãos, de como filhos e filhas do Senhor. Nos achegou ao nosso Pai, onde muitos de nós e muitos hoje poderiam estar apartados. Mas o Senhor, por amor, enviou o seu Filho para que nós fôssemos ligados novamente a Ele. Nós somos raça eleita, povo escolhido, nação santa, povo escolhido e preparado, sabe, separado pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Acabei aqui falando aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, 9, onde não confie na tua força, não confie na força dos homens, irmãos. Confie em Deus, um Deus que ressuscita mortos, que ressuscita sonhos, que traz para você um poder tão grande, que abre portas onde você hoje olha e não tem portas abertas, estão todas fechadas. O Senhor é poderoso para abrir. O Senhor é poderoso para entrar na vida dos filhos, como a irmã Patrícia Benedita pediu aqui pelo Rafael, filho dela. Como nós vamos orar pelo rei Marcos, que está sofrendo de uma perca. Mas o Senhor é Deus, assim como está consolando a minha família, vai consolar a família dele também. Assim como também a vida dele e a família. Assim também como, irmãos, cada um vive alguma coisa, está vivendo algo, alguma dor, alguma adversidade, algum levante da parte do inimigo. Mas o Senhor é Deus, irmãos, para nos livrar. Ele nos deu o Filho em prol que a gente fosse ligado, que a gente tivesse livre acesso para orar. Irmãos, tudo para receber do Senhor bate na oração. Se você não orar, se você não buscar e você não colocar na tua oração fé, nada acontece. A paz do Senhor. Nós lemos lá na sexta-feira, 1 Tessalonicenses, né, irmãos, capítulo 3, se não me engano, Paulo falando da unidade, que ele estava tão preocupado com que o inimigo, que ele ficou sabendo que estava tendo algumas coisas no meio do povo de Tessalônica, e ele envia a Timóteo. Fabiano, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ele envia Timóteo para quê? Para que ele fosse lá ajudar, para que o trabalho que eles haviam feito ali não caísse por terra. E quando Timóteo chega lá, ele vê que mesmo o povo
vou orar, tá, Fabiana? Vou pôr seu nome aqui no caderno de oração. Seja bem-vindo, viu? A paz de Deus, bom dia. E ele vai, chega lá, ele vê mesmo que eles estavam passando por lutas e adversidades, mas eles não tinham perdido a fé. E quando ele volta e conta para Paulo, aí Paulo tem aquela vontade grande de voltar lá para falar com aquele povo que ouviu e não se esqueceu daquilo que foi ensinado, das boas novas de Cristo. Nia, a paz do Senhor, Sônia, a paz de Deus. Irmãos, muitas das vezes muitos ouvem a palavra, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas enquanto está na presença ali junto com os irmãos, está ali com a bênção na mão, mas saiu da porta para fora, parece que ela cai no chão. Porque começa os sisos, os porquês, as dúvidas, os medos. A mesma fé que você estava ali, quando você escutou a palavra, você está aqui conosco agora escutando essa palavra, que você é uma raça eleita, você é um povo escolhido. Jesus vai ser pedra de tropeço para aquele que não acreditar, os desobedientes. Renata, a paz do Senhor. Mas se você for aquele que crê, aquele que porventura estava desviado, está voltando, volte. Nós vamos aqui orar para que você faça parte novamente da família do Senhor. Se você nunca fez, nós estamos apresentando aqui um Deus que tudo pode, um Deus que ressuscita sonhos mortos, abre portas onde não tem, dá água ao sedento, levanta do pó aquele que está caído, liberta o encarcerado, aquele que está aprisionado na mente, na alma, no espírito, mas também em prisões mesmo, irmãos. Quantos estão? Mas estão arrependidos. Então vamos orar, vamos buscar, irmãos. A gente, como família de Deus, temos que interceder. Rodrigo, a paz do Senhor. Aquilo que a gente não quer para nós, a gente não deseja para o próximo. Às vezes a tua luta é muito grande, mas mesmo dentro da tua luta, se você parar para interceder, para ajudar alguém que está precisando, irmão, você pode ter certeza que aquilo que você está precisando, Deus lhe entrega. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. É a gente deixar de lado, às vezes, a nossa necessidade, o que a gente precisa, para interceder por aquele outro. Que às vezes você ficou sabendo, ou até você não sabe, mas a gente tem noção do que está acontecendo no mundo. Eliane, a paz do Senhor. Então, o Senhor, dentro dessa palavra, vem fechar às 10 horas. Eu falo 10 horas, tá? Missionário, ore por mim. Vou colocar, tá, Rodrigo, o seu nome da sua família. Conceição, a paz de Deus. Nós vamos orar por todos, irmãos. Hoje tem muita gente pedindo pela família, por cura, por libertação. E nós vamos orar de Valdine. A paz do Senhor, boa noite. Seja bem-vindo. Então Deus é Deus, irmãos, que traz Yara, a paz do Senhor, que trouxe uma palavra dessa, nos mostrando que a pedra que muitos rejeitaram, que foi Cristo, hoje ela é uma pedra de bênção, uma pedra de vitória, onde Ele coloca você como uma raça, um povo eleito, um povo separado por Ele e nação santa, um povo dele, que ninguém toca. Mas se você for desses outros que foram como no passado, que rejeitaram a Jesus, rejeitaram acreditar que Ele tinha sido enviado por Deus, aí ele vai ser uma pedra de tropeço. Por quê? Porque no dia da vinda, ele não vai ser um intercessor, um advogado, ele vai ser um juiz. Ele vem para julgar tudo e todos. Mas aquele que crê vai receber dele esse privilégio de ser uma nação santa, um povo escolhido. Olha o tamanho do título que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você. Esse povo escolhido, de propriedade escolhida de Deus. E quem é propriedade escolhida do Senhor, aquele que está na mão de Deus, quem pode tomar? Ninguém. Então, irmãos, vamos tomar posse dessa palavra. Nós vamos terminar o mês de... Terminamos, né, o mês de março, estamos entrando no 1º de abril, uma palavra poderosa, onde Deus está dizendo, se você crer, se você acreditar, e acreditar com fé, que você é sim esse povo escolhido, essa nação santa, esse povo separado para Deus, eu quero ver quem toca, eu quero ver quem faz algo contra a tua vida, a minha vida, as nossas vidas.
Luzinete, a paz do Senhor. Nosso Deus é Deus. Rosi, a paz do Senhor. Não confie na tua força. Não confie nas coisas onde você pode apalpar. Confie naquele que é o teu socorro, se você assim buscar. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Povo escolhido, nação separada, raça eleita. Somos propriedade exclusiva de Deus. Você crê? Se você crê, vamos orar. Vamos orar, vamos buscar. Porque como raça eleita, povo separado, Fátima, a paz do Senhor, Anderson, a paz do Senhor, como povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, nós temos acesso ao poder que é nos entregue para todo aquele que crê e aquele que busca. Vamos apresentar nossas vidas. Vamos apresentar no altar do Senhor as nossas causas. E vocês verão o livramento que o Senhor dará. Vocês verão o poder do Senhor sobrenatural agir. Meu irmão, minha irmã, se a gente seguir, se a gente ver o que Deus falou desde o primeiro dia, foram 10 palavras que o Senhor nos ensinou muito, e vem com uma palavra para fechar com chave de ouro, nos garantindo que aquele que crê, aquele que não rejeitou a Cristo, aquele que crê que Ele é o nosso Senhor e Salvador, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, é raça eleita. Se você está aqui e você crê, você veio buscar para ouvir a palavra, você é raça eleita. Você é um povo separado por Deus. E aquele que é povo separado por Deus não tem este que toque. Pode ser o mais poderoso dessa terra. O Francisco, ele está em estado grave. Está orando, tá, irmão Fabiano? Vou colocar aqui. Rodrigo. Deixa eu só colocar aqui, irmãos, porque depois a gente já ora. Rodrigo e família. Francisco. Também vamos orar. Deus é Deus, viu? Irmã Raquel, paz de Deus, viu? Maria Fabiana, paz do Senhor. Então, irmãos, o Senhor termina essas 10 palavras com a palavra justamente no início de um mês. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse momento, início de mês, final de mês, início de mês, são os dias que as pessoas ficam atribuladas, porque tem conta para pagar, o dia de receber ainda não chegou, às vezes olha para os seus armários, está vazio, às vezes está desempregado, está precisando de uma porta, está igual muitos aqui, passando enfermidades, estão internados, alguns estão pedindo pelos seus entes queridos, tem muitos que estão pedindo pelos seus casamentos que estão aí em ruínas. O Senhor é Deus, Ele está dizendo, você como raça eleita, povo separado do Senhor, não há ninguém que possa fazer algo contra a tua vida. Porque se você crê que meu filho morreu morto de cruz para lhe salvar, para trazer cura, libertação, transformação e principalmente salvação, meu amado, eu quero ver. O inimigo já caiu por terra em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, lemos aqui, mas se você puder, irmãos, medite nessa palavra do começo ao fim. Porque tem muito a te ensinar, tem muito a me ensinar. O celular ali do áudio parou, tá? Os irmãos lá do grupo, não tem importância. Eu vou orar já para terminar, pelo menos para ler a palavra para as irmãs e orar com elas. Porque o inimigo não está de brincadeira, mas ele já caiu por terra em nome de Jesus. Toda a fúria dele contra a nossa vida, contra o propósito que é do Senhor, porque essa live, irmãos, o propósito, esse chamado que o Senhor teve para a minha vida não foi meu, foi o Senhor que chamou. E eu não aceito o inimigo roubar aquilo que não é dele. Porque tudo que tem aqui, tudo que a gente fala aqui, o Deus que está aqui no nosso meio, ele não chega nem aos pés, então ele já caiu por terra em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Então não se preocupe, tá, irmãos? Nem que eu fique aqui mais um pouco, eu vou fazer lá para as irmãs lá. Minha internet tá caindo muito. Amém, irmã Márcia? Mas pode deixar, irmã, que o áudio caiu. Não vou, já deixei até de gravar para lá. Mas em nome de Jesus, quando eu terminar aqui, eu leio novamente a palavra e oro com as irmãs lá, mando a oração para as irmãs também. Tá bom, irmãs? Em nome de Jesus. Cada hora é um tempo. O inimigo tenta, irmãos, mas ele olha, já é um derrotado para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Ana Patrícia, paz do Senhor. Hoje foi um dia, irmãos, que aqui também foi uma luta, viu?
uma luta, não estou dizendo por conta da perda do meu cunhado, não. É umas coisas que acontecem aqui ao redor que a gente fica, sabe, irmãos, só Deus. Foi muita oração, passei o dia inteiro só rogando ao Senhor. E graças a Deus o Senhor deu um sossego aí. E graças a Deus está tudo quieto. E nós podemos fazer nossa live. Não vamos ficar aqui escutando coisas que, sabe, no nosso ouvido, que pode aí, sabe, desrespeitar o outro. Porque tem pessoas que não respeitam os outros. Mas Deus faz respeitar. Porque aquele que tem Deus, aquele que não tem que tremer, temer. Tá bom, irmãos? Edson, a paz de Deus. Nós vamos orar, tá, irmãos, por todos que estão aqui. As irmãs lá que estão no grupo lá, não se preocupe, eu vou terminar aqui, vou ler a palavra e vou orar com vocês também. Vamos orar. Irmãos, mais uma vez, tá? Não esqueçam da irmã Arenilda, tá, irmãos? Ela faz parte do nosso grupo, tá precisando da minha e da tua oração. Fábio Cardoso, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por nos separar. Obrigado por nos chamar um povo escolhido do Senhor. Uma nação santa, uma raça eleita. Pai, são títulos poderosos, são promessas que o Senhor nos entregou através de Cristo Jesus. E nós estamos aqui, Pai, para reivindicar, em nome do Senhor, essas promessas. Muitos dos teus filhos estão aqui, Pai, com o coração partido, com dor, preocupado com o outro, pedindo oração pelo próximo. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus que alcança. O Senhor é aquele que alcança quem é de longe, quem é de perto. O Senhor é um Deus do ontem, do hoje e do amanhã. O Senhor está aqui, está acolá, está lá também. Nós cremos, Pai, nesse Deus que anda em toda a terra e até mesmo fora dela, por conta de uma alma, para abençoar, para curar, para libertar. Coloco diante de ti, Pai, a vida do rei Marcos, o irmão do irmão Ildefonso, que perdeu a esposa, Pai, que também está com uma dor de perca. Eu não sei quantos aqui também podem ter perdido alguém mesmo, uma pessoa, mas também pode ter perdido algo, preciosidade, às vezes perdeu o emprego, às vezes está ali com a fé baixa, talvez perdeu ali algo que para si era precioso. E tudo que é precioso para nós também é precioso para o Senhor. Pai amado, Pai bendito, reforça, dá força ao rei Marcos, dê força à família dele, Pai, em nome de Jesus. Manda os teus anjos, Senhor, o teu Espírito Santo, que é aquele que sabe consolar como ninguém, que tem consolado a minha família, que tem dado força, seja a força do rei Marcos nesse momento, em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu profetizo. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu já agradeço, que assim já foi feito para honra e glória. Eu creio, Pai, na mão do Senhor agindo sobre a vida do rei Marcos, que nesse momento precisa de Ti, para que o Senhor dê força. A dor vai amenizar, a saudade nunca vai passar, mas o Senhor é um Deus que dá força para a gente continuar caminhando. Porque se nós estamos aqui, tem um propósito da tua parte. Que em nome do Senhor, fortaleça o rei Marcos nessa hora, mais uma vez, eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Coloco diante de ti a vida do Rafael, o filho da irmã Patrícia. Ela está pedindo, Pai, que esse jovem ou esse homem, eu não sei a idade, mas o filho dela está precisando de ti. Está ali aprisionado, precisa de libertação. O Senhor é um Deus que visita ele, o Rafael, do alto da cabeça até a planta dos pés. O Rafael, filho da irmã Patrícia Benedita. O Senhor sabe o endereço, conhece o lugar, sabe onde ele dorme, sabe onde ele está nesse momento. O Senhor é um Deus que envia os teus anjos poderosos em prol da vida do Rafael. Assim também como eu peço pela vida do Flávio, Senhor. Peço também, Pai, pela vida de todos os filhos do Senhor que nesse momento estão passando por um aprisionamento na mente, na alma. Às vezes está nos vícios. Pai, o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que quebra correntes. Às vezes está aprisionado mesmo num lugar onde há uma prisão física, mas o Senhor é Deus que leva o arrependimento. E todo aquele que está arrependido, Pai, o Senhor ouve dos céus e sara a terra, sara essa vida, cura para que seja testemunho vivo do teu poder.
Nós profetizamos, Pai, cada um, não só a vida do Rafael, filho da irmã Patrícia Benedita, mas a vida de todo filho e filha do Senhor que está, porventura, precisando de libertação. O seu filho, filho amado, nosso amado Cristo Jesus veio para nos trazer liberdade. Foi para isso que ele veio, para nos libertar de todos os males, de todas as correntes, de todas as cadeias. E nós repreendemos todo espírito maligno que fica na mente, no coração, na vida dessas pessoas, aprisionando, quer seja no vício, na enfermidade, nessas enfermidades psiquiátricas que o homem hoje virou uma doença, que hoje virou corriqueira, mas para os teus filhos que creem no Senhor não é corriqueiro, porque nós somos, em nome de Jesus, filhos, somos sarados e curados pelos passos de Cristo. Eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, profetizando aqui, que essas vidas estão libertas para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e já agradeço, porque creio pela fé que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Pai amado, Pai bendito, coloca também a vida do João Arthur, coloca a vida do Rodrigo e da família dele, do Francisco, que a irmã Fabiane pediu, que está internado, coloca a vida da irmã Arenilda, coloca a vida, Pai, de todos os filhos do Senhor que possam estar em hospitais ou dentro de casas de acolhimento, em orfanatos, pelas ruas, dentro de casas, Pai, passando por enfermidades, onde o médico já sentenciou que não tem jeito, onde os médicos chegam hoje, como a gente eu vi hoje, fiquei estarrecida de chegar e falar assim abertamente para uma jovem. O Senhor é Deus, Pai, porque eles estão sendo usados ali para fazer o trabalho deles, mas nós cremos num Deus que é médico dos médicos. Foi o Senhor que ensinou eles, foi o Senhor que deu sabedoria para que a medicina hoje chegasse onde chegou, e dará ainda até o dia da tua vinda. Então, o ponto final quem pode dar é o Senhor. Nós não acreditamos, nós rejeitamos, repreendemos toda fala que não for a sua. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui contendendo com a tua vontade, porque sempre a tua vontade vai ser soberana. Se for da tua vontade, nós estamos aqui para dar glória e agradecer, mesmo às vezes sem entender. Mas em nome de Jesus, nós cremos naquele Deus que diz que todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que vai ao teu monte buscando ao Senhor, é do socorro do Senhor que vem ao encontro daqueles que necessitam. Nós cremos. Então é pela fé, enquanto há vida, há esperança. Nós cremos na cura, nós cremos na libertação, nós cremos nas restaurações de casamento aqui, como o irmão Rodrigo pediu pela sua família, como tem muita gente aqui pedindo por a família, por casamentos que estão aí bagunçados, onde o inimigo entrou para bagunçar, mas ele não vai continuar, porque há um povo que intercede. E nós estamos aqui intercedendo. E eu creio que já caiu por terra todo o intento do inimigo, quer seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, na área ministerial do teu povo, principalmente. Quantos estão, Pai, sofrendo ataques terríveis, mas o Senhor é o Deus que tem coberto todos aqueles que tem chamado. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que eu falei aqui, até mesmo aqueles que não falei, que está aqui no caderno de oração, desde o dia que começou essa obra. Pai, visita os pedidos, visita, Pai, os propósitos que já fizemos aqui. Nós não arredamos os pés, porque aquilo que nós fazemos, indo ao teu encontro, nós cremos que a tua mão já foi estendida para nos abençoar. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. E é dentro desse tempo que nós estamos aqui louvando, porque cremos que já foi feito para a honra e glória do Senhor. O Senhor não chega atrasado, o Senhor não chega adiantado, o Senhor chega na hora certa. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, porque eu creio que cada pedido, cada oração, os copos com água, as garrafinhas com água, as mãos levantadas, meu Deus, aqueles que estão perto ou estão longe dos seus entes queridos, que estão falando o nome deles, que estão intercedendo, Pai, eu creio na tua visita. Os teus anjos levando ali a necessidade de cada um. Deus amado, Deus bendito, obrigado. Obrigado, 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 porque eu creio, em nome de Jesus Cristo, que já foi feito tudo para a honra e glória do Senhor. As vitórias já chegaram, as respostas chegarão em nome de Jesus. Já chegarão, não, já chegaram, porque a gente fala pela fé, e é pela fé que eu vivo, e é pela fé que eu agradeço, em nome de Jesus. Visita a Sara, Pai, dê força a essa menina, dê força ao irmão Abel neste momento, onde os médicos colocaram ali um ponto final, mas nós cremos no Deus, que o único que pode dar um ponto final é só o Senhor. Eu creio em milagres, nós cremos em milagres, em nome de Jesus. Obrigado também por olhar pelo meu esposo,
Dá a ele ali para o refrigério, para a mãe dele, para a minha sogra, para o meu sogro, para a minha mãe, para a minha família, Pai, em nome de Jesus, onde essa perca foi muito grande, mas o Senhor é Deus, que tem nos confortado, conforta cada família, dentro da necessidade de cada um, mesmo que às vezes pode ter sofrido percas, como o irmão o rei Marcos também, que perdeu sua esposa. Que em nome de Jesus a força do Senhor opere milagres, não só nas vidas daqueles que eu falei aqui, das necessidades que cada um está passando, mas na vida de todo o que precisa. Visita também a Marlene, Pai, que tem uma audiência na quarta-feira. Eu creio nos teus anjos que já estão lá, Pai, onde o advogado dos advogados é Cristo Jesus, onde eu creio que o juiz dos juízes é o Senhor nosso Pai, e a sentença já foi dada de vitória. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, não só pela vida da Marlene, tem muitos filhos e filhas do Senhor que estão com causas na justiça emperradas, Pai. Toca a sua mão sobre a vida desses advogados, Senhor, que muitos têm enrolado para roubar o teu povo. Mas o teu povo não pode ser roubado, porque é um povo que crê no Senhor. E ai daquele que toca em algo que é do teu povo. Nós somos raça eleita, povo escolhido, separado por ti. E é assim que nós cremos, e é assim que nós nos portamos nessa madrugada e a partir do dia de hoje. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor, que temos ali uma aliança contigo. Pai, eu estou aqui com as 4 alianças do propósito que nós fizemos o ano passado, onde muitas das vezes, muitas delas tentou se perder, e o Senhor falou, não perca nenhuma. Então eu creio, Pai, que nós não vamos perder ninguém. Nós somos um povo que somos pela fé, e é pela fé que eu creio, pela fé que eu profetizo. Eu não perdi nenhuma. Estão as 4 aqui, estamos no ano de 2025, e ainda o Senhor me faz colocar esses anéis como alianças que o Senhor fez naquele dia. E eu creio que nenhuma vai se perder, para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço. Visita lá, Pai, a garrafinha com água lá no hospital, lá onde a irmã Arenilda está. Pai, em nome de Jesus, onde estão, pode estar o Francisco, aqueles que estiverem ali, Pai, as águas que são oferecidas para um povo que está enfermo. Pai, em nome de Jesus, derrama poder, derrama cura, derrama proteína, derrama um remédio, Pai, que o homem ainda não conseguiu achar a cura, mas o Senhor é poderoso. Sim, o Senhor tem poder para trazer um remédio que aqui na face da terra não tem. E é assim que eu profetizo sobre essas águas, o remédio necessário para cada vida, quer seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual e na área, Pai, em nome de Jesus, onde muitos precisam, que é a salvação, no casamento sentimental. Pai, quantas pessoas, mas eu creio que o Senhor já está revertendo essa história em nome de Jesus. Obrigado, 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 em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, Pai bendito, o Senhor está aqui dizendo carro, Pai, protege aqueles que estão pelas ruas, os motoristas de caminhão, como o irmão Rafael teve aqui, como muitos outros que são Uber, que são motociclistas, Pai, quando qualquer um que esteja conduzindo algum veículo, quer seja avião, quer seja, mas o Senhor está dizendo carro, Pai, que em nome de Jesus, a mão do Senhor, coloca os teus anjos ali para guardar nessas estradas, porque o Senhor é o Deus de livramento. E eu creio no livramento da parte do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço desde já, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. A paz de Deus, minhas irmãs. Eu louvo ao Senhor mais uma vez e vou sempre louvar e agradecer. Lindinha, a paz do Senhor. Denise e Jonatas, oração. Eu vou colocar, tá, amada, o nome deles no caderno de oração e vai ser apresentado. Denise e Jonatas. Denise e Jonatas, é isso? São 2 pessoas? Denise e Jonatas. Vou colocar aqui. Denise e Jonatas. Jonatas. Em nome de Jesus, viu, irmã? Em nome do Senhor, o Senhor também visitou esses seus entes queridos. Não sei quem são a Denise e o Jonatas, mas também está visitando a irmã, tá, irmã? Porque Deus é Deus. O Senhor é um Deus que Ele não só ouve o que a irmã está pedindo em prol deles. Estou bloqueada, em nome do Senhor. Mas em nome de Jesus o Senhor vai lhe ajudar. Tá, amada? Dependente qual é a situação. O Senhor é Deus que você está pedindo para aquele que pode. Tanto o Senhor, na hora que você pediu, o Senhor falou que para orar por você também. Eu vou colocar teu nome aqui. Para que em nome de Jesus, a mão do Senhor
Entre com a providência, Ele é poderoso para fazer. Talvez para você não tem jeito, mas para Deus tem, viu? Em nome de Jesus, creia somente. É Indinha, né, o seu nome? Indinha, em nome de Jesus. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos, tá, irmãos? Vamos terminando por aqui, porque eu vou gravar novamente para as irmãs lá do grupo e do YouTube, porque o áudio acabou parando aqui. Vou ter que seguir. Você vai seguir em nome de Jesus, tá? Vai me seguir, amém, irmã. Eu vou seguir vocês, tá, irmãos? Os que me seguiram, eu vou seguir quando eu desligar aqui. Tá, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Nossas lives, para quem é novo, é de segunda a sexta, a partir das 11h55, tá, irmãos? Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, a partir das 11h55. Meus irmãos, antes de sair aqui, o Senhor está falando, tem alguém, irmãos, que está afastado do Senhor, ou que quer aceitar o Senhor como Salvador e Senhor? Nós vamos orar aqui antes de terminar, para que em nome de Jesus você venha fazer parte da nossa família. Estou dizendo, irmãos, da família de Deus, tá, irmãos? Porque nós precisamos, enquanto ainda é tempo. Glória a Deus, meus amados. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, quando o Senhor pede, a gente tem que obedecer. Que em nome de Jesus, para essas vidas que estão se reencontrando contigo, voltando para os teus caminhos, ou aqueles que nunca fizeram parte, mas estão aqui desejosos a fazer parte da nossa família, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. Eu apresento essas vidas, Pai, no teu altar, onde a tua mão que opera milagres, operará milagres na vida deles também, porque eles estão aceitando o seu Filho, então as promessas conquistadas na cruz também são para eles. Pai amado, Pai bendito, mais que em nome de Jesus o velho homem seja deixado para trás, as velhas práticas, aquilo que fazem que não lhe agradam, está caindo por terra agora, está sendo deixado no lago do esquecimento, para que em nome de Jesus uma nova criatura, um novo começo com Cristo Jesus e os teus ensinamentos estão sendo agora renovados. Pai amado, Pai bendito, há uma festa no céu por todos esses que estão se apresentando ao Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, onde chegou essa live, no coração daqueles que estão se apresentando, que estão pedindo ao Senhor, chorando, Pai, querendo estar e fazer parte da tua família, ser chamado também raça eleita, povo escolhido. Obrigado, meu Deus. E a partir de agora, Pai, envia os teus anjos, porque é um começo que para muitos, tem muitos aí que pregam essa felicidade, a gente sabe que não é fácil. Então segura pela mão, Pai, não deixe que desvie, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em nome do Senhor, nessas vidas, fazendo parte da nossa família. E assim vamos orar e interceder por elas em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que tudo aquilo que não lhe agradava, eles estão deixando agora. Porque a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, nós temos que ser novos, uma nova criatura. O que ficou para trás, o que nós éramos, fica para trás, para viver um novo contigo. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Desde já agradeço por essas vidas sendo recebidas pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos, amém. Meu irmão Rai quer aceitar em nome de Jesus, viu, irmão Rai? Nós oramos aqui, o Senhor aceitou, o Senhor também fazendo parte da nossa família. É muito lindo, meu irmão, aceitar Cristo e saiba que as promessas dele chegam a você. O Espírito Santo, que é o Consolador, está indo de encontro a ti, para lhe dar força nesse momento difícil, tá, irmão? Porque eu também estou passando por uma perca, né, dentro da minha família. E o Senhor tem me fortalecido. E o mesmo Deus que me fortalece vai fortalecer você também. E a todo aquele que se reconciliou com o Senhor, que aceitou a Jesus, saiba que o Senhor é o teu Pai. Jesus Cristo, o teu Salvador. E dentro daquilo que, de repente, para você é impossível, Ele vai fazer tornar possível. Porque hoje você é um novo homem, uma nova mulher, somos filhos amados do Senhor, a raça eleita, que o Senhor disse na palavra de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 10. Tá bom, irmãos? Há uma festa no céu, viu, irmão Raimar, pelo passo que o Senhor está dando. E eu vou orar aqui, vou continuar orando, para que em nome de Jesus, a cada dia o Senhor reafirme essa sua escolha, lhe ajude na caminhada, porque nós estamos aqui para isso, para abraçarmos uns aos outros, sermos uma família, sem cobrar nada de ninguém, mas porque o Senhor não cobra nada, tudo é de graça. Então saiba disso,
Viu, meu irmão? Seja bem-vindo à família do Senhor. Viu, irmão Rei Marcos? Obrigado, irmão Delfonso. Obrigado aos irmãos, a irmã Ana Paula, que pediu pela família, pelo Léo, pelo Daniel, que já está aqui, pela vida de cada um, irmãos, que pediu aqui, pela vida da irmã Marlene, da irmã Arenilda, do João Arthur, do Rodrigo, que pediu pela família, do Francisco, que está internado, mas eu creio que a mão do Senhor já está com ele, da Denise e do Jonathan, da irmã Indinha, que pediu aqui, meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus visitou e a mão do Senhor que opera milagres, operará milagres na vida de vocês. E vocês vão ser testemunhos do poder de Deus. É para isso que estamos aqui, irmãos, para ajudar outros e outros. Não é só nós mesmos. O propósito que o Senhor, as promessas que o Senhor nos deu para mim, deu para você, é para um bem maior, irmãos, não é só para a gente. Eu sempre prego aqui desde o primeiro dia que eu comecei a falar aqui. Então nós somos agentes de milagres também na vida do outro. Isso é amar ao próximo, como a nós mesmos. Amém, irmãos? Amém? Pai de Deus, começando aí o mês de abril, cheio de alegria, agradecendo ao Senhor por mais um irmão que veio fazer parte da família, irmão Rei Marcos. Orem por ele, tá, irmãos? Também, terceiro, no meio das suas orações, coloque ele. E há muitos outros que às vezes não quiseram falar aqui, mas se reconciliaram com o Senhor, porque a caminhada não é fácil. Mas o nosso Deus nos promete e nos garante que não é impossível. Nós vamos sim, vamos seguir para aquela porta que é estreita e nós todos vamos passar por ela. Em nome de Jesus. Beto Alves, a paz do Senhor. Paz de Deus, minhas irmãs. A paz do Senhor, minhas irmãs. Glória a Deus. Mais tarde as irmãs do grupo vão receber o áudio, tá, irmãs? Eu vou gravar aqui e eu vou mandar já, tá? Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Obrigada a todos que oraram por mim, estão orando pela minha família. Sempre lembro do meu esposo, tá, irmãos? O nome dele é Márcio. E ele é muito duro, sabe? Ele mostra pra gente uma força, mas eu conheço ele há 30 e poucos anos. E eu sei que ele está sofrendo. Então eu creio e agradeço pelas orações, porque se não fosse a oração de vocês, junto, sabe, a gente unido, irmãos, talvez eu não estaria aqui fazendo a obra de Deus. Mas Deus é Deus, assim como eu creio na vida do irmão Rei Marcos, assim como eu creio na vida de cada filho e filha do Senhor, dentro das suas necessidades, o Senhor operará milagres, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até mais tarde, né? Na próxima madrugada estaremos aqui de volta para honra e glória em nome dele. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que são novos aqui, tá, irmãos? 11h55 estaremos aqui de volta à noite, tá? Próxima madrugada, para honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus, viu, irmãs? Paz de Deus, deixa eu despedir de vocês aqui. Consegui, vou ler bem rápido. Irmã Raquel, irmã Givanete, irmã Prisciela, irmã Rosa, irmã Márcia, irmã Fabiane, Ildefonso, irmão Rei Marcos também, Ediane, Terezinha, Vaniro, Wellington, Charlene, Miriam, Adailton, Elisete, Alexandra, ao Rumo, ao Hexa, Isa, Larissa e a minha. A paz de Deus, tá, meus irmãos? Marcelo Alves, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima madrugada, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, irmãs? A paz de Deus. Glória ao Senhor. Amém. Amém.
A paz do Senhor, a paz de Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor, meus irmãos, as irmãs aqui do grupo, do YouTube, me perdoem, irmãos. Eu peço perdão porque eu me sinto assim, é o meu jeito, tá, irmãos? Mas é uma coisa que vai além de mim. Sexta-feira eu não consegui mandar o áudio gravou e não sei o que aconteceu, disse que não suportava e não foi. Hoje, gravando aqui, o celularzinho aqui que eu gravo os áudios simplesmente apagou, né? Mas tudo, irmãos, eu creio no Senhor. O inimigo já caiu por terra, já bateu em retirada em nome de Jesus. Eu terminei a live lá, falei para as irmãs que ia ler a passagem com as irmãs aqui, para vocês não ficarem sem a palavra, tá, irmãos? Porque Deus é Deus. E o Senhor é um Deus que, quando Ele tem recado, Ele manda e Ele tem endereço em casa. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai entregar para vocês também. A última palavra das 10 horas de oração do sábado retrasado é 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, tá, irmãos? Eu vou estar lendo aqui, vou orar antes para a gente ler, depois vou fazer uma última oração colocando as suas causas, tá, irmãos? Então, quando a gente começar a orar, depois que eu ler a palavra, irmãos, ore com fé. Estava aqui falando, irmãos, eu sei que resumir uma live de quase 1 hora em minutos não é fácil, mas eu vou falar, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos levar aquilo que é principal, aquilo que é necessário, para que em nome de Jesus essa palavra chegue ao teu coração em forma de vitória, em forma de bênção, tá bom? Eu vou orar agora só para a gente, antes de ler a palavra, como reverência, porque toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor, amém? Glória damos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, Senhor, que mesmo o inimigo tentando atrapalhar, eis-nos aqui. O inimigo já caiu por terra, porque a tua palavra vai chegar no coração que tem que chegar, na vida que tem que chegar, na família que tem que chegar. Obrigado pela live que acabamos de terminar, onde teve o irmão que aceitou a Jesus Cristo, o irmão Rei Marcos. Obrigado, meu Deus. Porque quando a gente, se fosse por mim, pelo meu modo físico, pelo meu jeito físico, o Senhor sabe que eu não teria feito a live. Eu desci para cá arrastada. Mas quando a gente vem e obedece, é obediente, o Senhor nos reforça de força e faz com que a gente reanime. E ali o Senhor faz, porque tinha pessoas ali para receber milagre. Principalmente o irmão Rei Marcos. Assim como a irmã Arenilda também, assim como cada irmão aqui do grupo, a irmã Marta, a irmã Camila, a irmã Carmen, a irmã Elaine, a irmã Fátima, a todos, a irmã Eliane, Pai, em nome de Jesus, a irmã Naitesca, a irmã Lisa, a irmã Deise, Pai, a todos, a irmã Ruth, a irmã Graça, Pai, todos, dentro das suas necessidades, eu creio que a mão do Senhor opera. Assim como a irmã Patrícia, a irmã Triciele, a irmã Giovanete, a irmã Márcia, a irmã Rosa, a irmã Corália, que entrou, que é mais uma irmã que entrou para o nosso grupo, a irmã Malu, Pai, a todos, a irmã Giovanete, a família dela, meu Deus, a irmã Laura, a Anne, a Sofia, a filha da irmã Malu, o irmão Alexandre. Meu Deus e meu Pai, a todos, Pai, que o Senhor tem colocado lá conosco, que tem unido um povo, que eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor que opera milagres está também sobre a vida deles. Obrigado, muito obrigado, porque eu creio que nós oramos na live, alcançou cada um aqui, nós só estamos aqui reforçando, porque as irmãs que não puderam estar na live vão receber a tua palavra também. Desde já eu louvo e te agradeço, eu diminuo para que o Senhor cresça. A tua palavra vai ser profetizada e compartilhada para ti depois. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais e agradáveis ao Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os que são descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e a rocha de ofensa para quem não crê.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, que creem, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora é povo, o povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 glória seja dada a ti. Eis aqui a tua palavra, Pai, mais uma vez profetizada e vai ser compartilhada a partir de agora. Não para a nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Meus amados, a palavra de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, mas quem puder ler inteiro, irmãos, é uma palavra conhecida, uma palavra onde o Senhor nos mostra e nos garante e nos marca como um povo santo, uma raça eleita, um povo escolhido. Mas não é para todos, é só para aquele que crê. Aqueles que são desobedientes, aqueles que não aceitam a Jesus como verdadeiro Salvador, que não aceitam que Ele morreu em morte de cruz para levar os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, que Ele não devia nada, mas por amor, Ele obediente ao Pai, Ele obedeceu. E assim hoje nós somos chamados um povo escolhido, uma nação santa, um povo separado. Meu irmão, minha irmã, eu sei que alguns de vocês estão passando por lutas adversas. O vendaval é forte, quer seja na área da saúde, na área sentimental, na área financeira, na área espiritual. Mas o Senhor é um Deus que Ele se move dentro de todas as áreas. Ele é um Deus do impossível. Eu falei lá, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, quer dizer, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não confieis em nós, não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Aqui nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, nos garante que o nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus que tem poder sim para ressuscitar mortos, para ressuscitar sonhos, para reconstruir casamentos, para fazer com que aquela chama que de repente nos casamentos, na vida sentimental que está apagada, o Senhor é poderoso para acender. Porque aquilo que Deus uniu, o inimigo não tem o poder de destruir. Meus amados, minhas amadas, o Senhor se apresenta para nós como um Deus que nos tira de qualquer adversidade. Ele vem como o nosso socorro, Ele vem como o nosso libertador. Ele nos ajuda em qualquer situação difícil, que às vezes para nós, o nosso olhar limitado, como eu falei muito essa palavra hoje, a gente tem um olhar limitado, e por a gente ter esse olhar limitado, a gente limita o poder de Deus. A gente tem que pedir para o Senhor todos os dias que abra nossos olhares espirituais, para que do alto Ele nos revista e que a nossa vista vá além da necessidade do problema. Nós somos raça eleita, somos um povo escolhido, separado por Deus. Aqueles que são separados por Deus, quem é que pode tocar? Ninguém. Mas tem que crer, irmão. Isso é para quem crê, isso é para quem deseja estar e fazer parte da família de Deus. Oramos por muitas pessoas na live, pessoas que o irmão Rei Marcos, que perdeu a esposa há poucos dias, e o irmão dele pedindo oração. E quando o Senhor me tocou para falar, não é sempre, irmãos, que eu coloco ali diante dos irmãos o apelo para quem quer voltar, para quem quer receber ao Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E foi uma coisa de Deus, porque o irmão Rei Marcos, o irmão do irmão Adelfonso, né? Ele estava pedindo pelo irmão, para que a gente orasse, para que ele se fortalecesse, né? Por causa da perda da esposa. Mas no fim ele acabou aceitando Jesus, irmãos. Então, meus amados, minhas amadas, eu creio nesse Deus que faz coisas assim que a gente não espera. Ele é um Deus que tem fortalecido minha casa e minha família. Ele é um Deus que vai fortalecer vocês também dentro da necessidade daquilo que você está vivendo. Nós somos raça eleita, um povo escolhido, onde o próprio Deus diz que aquele que crê no Senhor, que é a pedra angular que os construtores rejeitaram, jamais você vai ser envergonhado se você crer. É aquele que vai abençoar os copos com água, as mãos levantadas, daqueles que creem pela fé.
Nós vamos orar. E quando você usar da água, ou você colocar as suas mãos em quem necessita, em quem está precisando, ou mesmo de longe você interceder e falar: Pai, alcance minha família, meu filho, meu esposo, minha irmã, meus irmãos, meu pai, minha mãe, Ele vai alcançar. Ele vai lá, mesmo que esteja uma distância muito grande, mas o nosso Deus está em todos os lugares. Mas nós temos que fazer isso enquanto é tempo, irmãos. O Senhor está voltando, o Senhor veio dentro desses 10 dias que nós falamos as 10 palavras, das 10 momentos de oração que eu tive no sábado retrasado com o Senhor, que foi a pedido dele, e ele entregou cada palavra, irmão. Ele nos ensinou muito. Começou com misericórdia e termina com vitória. Termina com bênção. Termina com promessa. Mas se você tiver misericórdia do próximo, se você ouvir cada palavra, cada passo que o Senhor nos mostrou ali dentro do povo dele que fazia, que era rebelde, o Senhor nos ensinou e nos mostrou durante esses dias, irmãos, para que a gente não faça, para que a gente desvie os nossos pés, sabe? Para que a gente se alinhe, como lá, falou lá da esposa de Davi, né, Mical, em vez de estar perto do Senhor e começar a festejar, porque a arca do Senhor, a presença de Deus estava voltando para o povo, ela fez foi criticar, e por conta de criticar, ela não pôde dar à luz a nenhum filho a Davi. Irmãos, vamos fugir de ser como ela, de duvidar, por causa de ciúme, por causa de qualquer coisa, perder aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Como também nos mostrou vários outros momentos onde o povo de Deus foi rebelde e a mão do Senhor sentenciou eles. Mas o Senhor não deixou ali para que você, o Senhor tem prazer em sentenciar ou vir com correção. Não, Ele corrige quem ama. Mas se você simplesmente desviar os teus pés daquilo que Ele deixou escrito, para que a gente não faça, meu irmão, minha irmã, nós vamos terminar com essa vitória que o Senhor nos dá aqui, como raça eleita, povo escolhido, nação santa, povo separado, propriedade exclusiva do Senhor. E aquele que é escolhido como propriedade escolhida do Senhor, irmão, não tem quem possa derrubar. Agindo Deus, quem pode impedir? Então o Senhor é por você, o Senhor é por conosco, o Senhor é por nós. Saiba que Deus é Deus. E Ele está falando contigo nessa madrugada. Que você receba Ele. Saiba que Cristo conquistou na cruz do Calvário as promessas para te curar, para te salvar, para te libertar, para te abençoar. Saiba disso. E que as promessas do Senhor não é só para ti. É para você, como testemunho vivo do milagre do Senhor, ser porta-voz, ser agente de milagre na vida de outro. Amém? Quer seja na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Deus é Deus. Tá bom, irmãos? 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10, foi o que a gente compartilhou aqui. E também 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Tá, irmãos? Creia somente. As adversidades da vida podem vir sobre as nossas vidas, mas nós temos um Deus que é o nosso protetor, o nosso abrigo, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso provedor. Esse é o nosso Deus, o Deus que se apresenta para você, que é raça eleita, povo escolhido de Deus. Amém, meus irmãos? E lá na live eu comentei, irmãos, dentro da oração, porque o Senhor, o Senhor fez um propósito do ano passado, que eu fiquei com 4 anéis no dedo, que o Senhor falou que eram 4 alianças, tipos de alianças diferentes que o Senhor estaria fazendo com cada um. E o Senhor me fez eu andar com aqueles anéis, irmãos, para todo lugar. E muitas das vezes eu cheguei na live e falei, teve gente querendo, teve anel que tentou sumir, mas caía no mesmo lugar, o Senhor fazia eu recuperar. E Ele falava, não perca nenhum. E quando eu estava orando, agora na live, o Senhor, eu estou com elas nas mãos, porque o Senhor tem me feito colocar de novo os anéis. E não se perdeu nenhum, e eu creio que não vai se perder nenhum. Quem fez propósito, quem buscou, não vai se perder. Porque o Senhor é um Deus de aliança. E quando Ele é aliança, irmão, os únicos que podem fazer com que essas alianças sejam rompidas somos nós mesmos. Mas eu oro pela fé que ninguém aqui está querendo fugir da mão do Senhor, fugir de perto de Deus, não. Nós queremos estar grudadinhos com Ele, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês, que a mão do Senhor é Deus sobre a sua vida, sobre a vida de cada um. E em nome de Jesus nós vamos orar agora para
agradecer ao Senhor por essa palavra e orar também pelos copos com água, pelas mãos levantadas, por você que não pode orar de joelhos, se você quiser de joelho, está de pé, está sentado, está deitado, não pode falar, o Senhor ouve até os seus gemidos. Então nós vamos colocar diante de Ti a Tua casa. E como eu pedi lá para as irmãs, tá, da live, as irmãs aqui do grupo que não estavam na live, orem pela vida da nossa irmã Arenilda, faz parte do nosso grupo. Para mim é mais que uma irmã, é uma irmã mesmo, irmã em Cristo, mas para mim é como se fizesse parte da minha família, assim como cada uma de vocês. A dor de vocês é a minha. E eu creio que a minha dor também, muitas das vezes, vocês também sentem. Então, em nome de Jesus, vamos orar por ela, orar pela vida dos irmãos que pediram, coloquei no caderno de oração, pela vida do meu esposo também, que ontem, passamos de ontem, não estava muito bem, não sabia explicar o que era, mas é uma pessoa que aparenta para nós ser forte, mas dentro você deve estar sentindo muito, mas Deus é Deus, assim como os pais dele também, com minha mãe, com minha família. Tá, irmãos? Obrigado pelas orações de vocês, como eu disse lá, tem que passar para as irmãs também, que muito obrigado que chegou até nós estamos aí caminhando, né? Tá? Vai demorar um pouquinho para cicatrizar, vai amenizar, mas sempre vai haver saudade. E a gente nunca vai esquecer, né? A gente nunca esquece, né? Mas a gente tem que seguir. E eu creio em nome de Jesus que a mão do Senhor vai operar na vida de vocês também. Tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis-me aqui novamente, com mais um povo do Senhor. Lá na live nós oramos, já clamamos pelas vidas, pelos irmãos que pediram oração, pela irmã Arenilda, pela vida de cada um. Nós estamos aqui para reiterar e se aliançar com o povo daqui também, tanto aqui do grupo do WhatsApp como do YouTube, onde em nome de Jesus essa palavra, esse áudio vai chegar como bálsamo, como resposta, como milagre na vida de muitos. Pai amado, sopra a tua palavra de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Que todo aquele que crê entenda que nós somos um povo separado, um povo escolhido, precioso para ti. E eu creio, Pai, que como um povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, o Senhor é um Deus que opera nas nossas vidas. E agindo o Senhor sobre as nossas vidas, ninguém pode impedir a nossa vitória. Ninguém pode impedir o nosso milagre. Ninguém pode impedir a mão do Senhor operando nas vidas, nos negócios do teu povo, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, na saúde. Eu creio, Pai, em milagres. Eu creio no poder do Senhor, que operou no passado, opera hoje, operará para a eternidade. Onde houver, Pai, uma ação do inimigo, tentando barreirar, tentando impedir a vida dos teus filhos de alguma maneira, dentro da necessidade que cada um está passando, o Senhor é Deus para mandar fogo dos céus e queimar e destruir toda a obra maligna. Que em nome do Senhor, a mão do Senhor, que opera milagres, esteja indo de encontro à necessidade do teu povo. E o inimigo já caiu por terra em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, sopra a vida naquele onde os médicos dizem que não tem jeito. Nós oramos lá, Pai, na tua live, em nome do Senhor, e ora que o ponto final quem dá é o Senhor. O homem pode até pensar que tem controle de algo, mas tudo está no controle das suas mãos. Então eu profetizo, Pai, na cura da irmã Arenilda. Eu profetizo na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental do teu povo, na saúde do teu povo, um milagre. Um milagre que opera de graça, um milagre que opera com poder sobrenatural vindo do Senhor. E essas vidas que estão recebendo em nome de Jesus Cristo, essa promessa, em nome do Senhor, vai ser testemunho vivo da tua mão. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por cada copo com água, onde eu creio que o Senhor está colocando, Pai, um remédio que aqui na terra não tem. O remédio que muitos aí dizem de enfermidades que não tem jeito. Mas o Senhor é um Deus que transforma aquilo que o homem não consegue em vitória. Eu creio que o teu povo será testemunho vivo para testemunhar do milagre do Senhor. É o que eu profetizo sobre a vida da irmã Arenilda, é o que eu profetizo sobre a vida das irmãs e irmãs aqui do grupo e do YouTube. A mão do Senhor que opera milagres, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece.
Então nos dá ousadia, Pai, nos envia poder para estar marchando, para estar orando, para colocar o inimigo para correr, porque o Senhor é o nosso Deus que tem nos guardado. Pai amado, Pai bendito, obrigado pelos teus anjos, Pai, que o Senhor dá ordem ao nosso respeito, está ao redor da vida da irmã Arenilda, está ali da aula hospitalar onde ela está, na vida de cada filho e filha do Senhor, dentro de cada necessidade, se é na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, na saúde, eu creio. Obrigado pela volta do irmão Alexandre, em segurança para a família. Obrigado, Pai, porque eu creio que a irmã Malu mais tarde, em nome de Jesus, vai receber o seu esposo em segurança dentro do seu lar. Eu creio em nome de Jesus, assim também como eu oro pela vida do José Nilton, Pai, o irmão da irmã Malu, que está internado também, que precisa, Pai, da tua mão, do milagre da saúde, de cura, assim como a irmã Arenilda. Eu creio em nome de Jesus que eles já estão curados para o reclame do Senhor e correrão para o altar do Senhor para agradecer, e também vai ser testemunho, vai testemunhar do milagre do Senhor. Obrigado, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada família, da irmã Corada que entrou para o nosso grupo, que vai fazer parte da tua família, ela também raça eleita, povo escolhido, nação santa do Senhor. Que assim também seja, Pai, na vida de todos os irmãos, dos irmãos que não podem estar na live, mas fazem parte do grupo, da irmã Márcia, da irmã Camila, do irmão Ricardo, da irmã Elaine, que é a Nina, minha amiga, da irmã Ruth, da irmã Fátima, da irmã Graça, Pai, da irmã Naitiesca, da irmã Nisa, da irmã Cristina, de todos os filhos do Senhor, que o Senhor tem colocado no meu caminho, colocou já, que o Senhor alcance essas vidas dentro da necessidade deles e entregue a vitória, em nome de Jesus. Nós terminamos as 10 palavras, Pai, a última como promessa, a última palavra de milagre, a última promessa, Pai, a última palavra de privilégio, de ser um povo, preciosidade, um povo escolhido e separado pelo Senhor. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu te louvo, desde já agradeço. Em nome de Jesus. E todos esses espíritos, Senhor, que estavam atormentando a saúde, a vida financeira, a vida sentimental, a vida familiar do teu povo e a vida espiritual, eu entrego no teu altar, paralisado, amordaçado, para que o Senhor mande para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte. No lugar, Pai, preenche com o sangue de Cristo, para que sempre esteja o lugar tomado, ocupado pelo Senhor, que a graça do Senhor tome o lugar, e mais uma vez, aqui está e vê.